Dr. Roberto Bastiani, do escritório Bastiani Silva Advogados Associados. Quem é o Silva, Dr. Bastiani? Silva é meu colega de escritório, meu irmão, meu parceiro, que se formou comigo, né? E meu parceiro de trabalho desde então. Já vão se passando 31 anos de atividade na advocacia. Dr. Roberto Bastiani é gravataiense, é da Aldeia dos Anjos ou vem de fora? Eu vim de fora, na verdade eu nasci em Passo Fundo, com 1 ano de idade eu vim para Gravataí e sempre morei aqui, sempre trabalhei aqui e alguns anos atrás fui agraciado com o título de cidadão gravataiense, o que me fez me sentir cada vez mais gravataiense. Isso foi uma concessão da Câmara de Vereadores por iniciativa do vereador Alain Vieira, a quem eu agradeço muito, não só a ele, como todos os vereadores. Eis que a decisão foi unânime. Perfeito. E veio para parar em Gravataí como? Em decorrência da atividade do meu pai. Ele era professor, exercia a direção de escola, naquela época não havia eleições, né? E ele foi transferido de Passo Fundo para Gravataí. E aí trouxe a família toda, minha mãe também era professora, e aí fincamos raízes aqui em Gravataí. Se formou cedo, em 1987. 87. Em agosto de 87. Por que tão cedo assim, com 21 anos? Sim, porque eu entrei Tudo cedo colaborou? para a faculdade, né? Tudo colaborou, entrei cedo para a faculdade. Sempre gostei dos estudos, eu sempre fui mais teórico, né? E as coisas foram fluindo naturalmente, né? O meu pai depois em 75 se formou em Direito, então eu já tinha a ideia dessa atividade já a partir de casa, né? De certa forma até uma influência, né? Que acabou depois da minha formatura influenciando outros meus irmãos, porque eu tenho mais 2 irmãos que se formaram em Direito depois de mim, inclusive um foi meu aluno na UBRA Gravataí. A família é grande? Nós éramos em 4 irmãos, né? Um é falecido já há alguns anos em acidente de trânsito, e aí só ficaram 3 irmãos, todos casados, com filhos, então vai se ampliando. Além da atividade de advogado, também exercia o magistério, era professor de Direito na UBRA. Na UBRA Gravataí, Quanto sim. tempo ficou ali? Fiquei 23 anos. Só? Só isso. E aí saí também para dar oportunidade e lugar para outros, né? E até para desenvolver outros projetos aqui na minha atividade profissional. Mas deixou de lecionar foi agora no meio de 2018. Agora no meio de 2018, né? E onde também com muita honra fui agraciado com uma homenagem pelo curso de Direito, né? Pelo reconhecimento do meu trabalho. Agora, a melhor homenagem é encontrar ex-alunos, hoje como colegas, né, na atividade forense, e que nos reconhecem como alguém que ajudou, que contribuiu, mesmo que de forma modesta, né, para a formação desses hoje profissionais, nossos colegas que estão trabalhando pela justiça, né, e resgatando a dignidade, né, de pessoas que batem a porta do judiciário. Então essa é a maior satisfação que eu tenho por ter me dedicado todo esse período ao magistério superior. Inclusive sem destacar a sorte que tive, né, de ter sido implantada uma universidade aqui em Gravataí. Sempre morei perto do estabelecimento, né, o que muito facilitou o exercício dessa atividade. Agora, o Dr. Bastiani é voltado, digamos assim, mais à área empresarial, a advocacia empresarial. Ela é uma área mais difícil de exercer o direito? Todos os ramos do direito são árduos, não é? E a opção que fiz desde o início foi em razão do cliente. Eu quis ter como cliente o empreendedor e eu sempre visei exercer a advocacia como forma de também contribuir para a sociedade. E nesta área empresarial, uma das vaidades que tenho é de ter ajudado empreendedores em dificuldade a manterem empregos. Então, com certeza, durante todo esse exercício, esses mais de 30 anos de advocacia, a gente pode dizer com toda segurança que mais de 3.000 empregos foram mantidos porque nós contribuímos com assessoria jurídica para que pessoas jurídicas, empresas, não viessem a quebrar. Empresas em dificuldade, né, saíram da dificuldade também em razão da nossa intervenção, que poderia ser realizada por outros profissionais, mas foi realizada por nós. Tá? Empresas em dificuldade, elas lançam mão
de expedientes jurídicos, né, que permitem a sua recuperação. Né? Então eu tenho uma atuação forte na área empresarial, na área fiscal, também com recuperação de créditos, com economia fiscal, né, o que permite uma melhor rentabilidade das empresas e, via de consequência, então, a manutenção, ampliação de empregos. Essa é uma satisfação. Nós nunca focamos aqui simplesmente o ganho de remuneração pelo nosso serviço. Nós focamos, em primeiro lugar, a melhora, a satisfação do cliente e, como consequência, nós temos a nossa remuneração, até porque vivemos do nosso trabalho. Doutor, nesses 30 anos, nessas 3 décadas, mudou muito o direito? Muito, muito. E, inclusive, nos últimos anos, ainda mais drasticamente. Não é só com relação às leis. Veja que eu me formei no primeiro semestre de 87 e nós temos a nossa Constituição aprovada em 88. Né? Além disso, nós temos legislação ambiental, a legislação penal mudou muito, né? O Código do Consumidor e legislação tributária, então, nem precisa se dizer o quanto muda. Quer dizer, ficou tudo mais complexo. Tudo mais complexo e sempre requerendo uma atualização constante. Né? O advogado que não se atualiza, ele fica ultrapassado. E nos últimos anos, com o incremento, né, do processo eletrônico, isso também foi um diferencial no exercício da advocacia, que veio a facilitar com relação ao acesso aos processos e a possibilidade de protocolo das petições fora do horário normal de expediente forense, né? Mas, por outro lado, veio exigir também conhecimentos na área de informática, né? Mas tudo fazendo parte de uma evolução natural, tanto do direito como da própria sociedade, né? Ser advogado ainda é uma boa opção de atividade profissional, considerando que as faculdades hoje põem muitos advogados no mercado de trabalho? Sim, eu costumo dizer que eu não só amo a minha profissão, como copio a frase que é atribuída a Tiradentes, que diz que se mais vidas ele tivesse, mais vezes ele seria republicano. Bom, se mais vidas eu tiver, mais vezes eu quero ser advogado. Eu gosto do que faço, né? E só que as dificuldades da advocacia também são verificadas em outras atividades. Na área empresarial, a gente verifica que o comentário geral é no sentido de que cada vez as dificuldades aumentam, cada vez a concorrência aumenta, né? E não é diferente na advocacia. Agora, existe mercado de trabalho e existem oportunidades para todos, né? Por exemplo, o advento da implantação da GM em Gravataí trouxe um alento muito grande, né? Em razão de toda a alavancagem econômica que trouxe para a nossa região. Nós temos conhecimento de cidades no interior, por exemplo, que tem curso de direito e que não tem um parque industrial muito forte, aí as dificuldades são maiores para o exercício da advocacia, com certeza. Mas nós aqui, em que pese toda a influência que se tem da capital e dos municípios arredores, onde advogados de outras comarcas vêm atuar em Gravataí, nós temos um mercado pujante, nós temos uma população grande, né, e uma economia que faz absorver essa mão de obra, com certeza. Como é que o advogado enxerga a mudança de Gravataí, a evolução econômica e social de Gravataí nessas últimas 3 décadas? Olha, no meu ponto de vista, tudo extremamente positivo, né, na medida em que a renda per capita do habitante de Gravataí vem melhorando, né? Não tanto quanto se gostaria, mas melhorou. Gravataí deixou de ser uma cidade dormitório, Gravataí teve um salto com a implantação do distrito industrial, posteriormente agora com a GM outro salto e com a duplicação da GM mais um salto se avizinha agora para os próximos anos, né? Isso tudo vem contribuir para o desenvolvimento da cidade e com o advogado não é diferente, porque crescendo a cidade aumentam os problemas e aumentam também as oportunidades de trabalho, de exercício da advocacia, até porque o advogado é um agente que atua para contribuir com a solução de problemas. Dr. Roberto Bastiani é envolvido com atividades da comunidade, entidades da comunidade. Isso é uma prerrogativa do advogado ou é uma exigência ou é uma vontade pessoal? Isso é uma vocação pessoal que vem de família, né?
e já faz parte da criação, na medida em que nós sempre podemos auxiliar os demais, assim como fomos auxiliados, né? Ninguém chega a lugar nenhum sem a ajuda de alguém. Nós iniciamos com a ajuda de pai e mãe, né, até para a própria sobrevivência. Quando nós iniciamos no mercado de trabalho, nós precisamos de oportunidades que alguém nos dá. E quando nós estamos bem, nós podemos auxiliar outros, né, e gerar oportunidade para outras pessoas, né, a fim de que elas também possam melhorar de vida, crescer como pessoas, né? E no caso da assistência social, até ter um fio de esperança para continuar essa caminhada, né? Pois é, envolvido com o Rotary Clube Gravataí, Conselho Comunitário Pro Segurança Pública, o CONSEPRO, Associação Comercial e Industrial de Serviços de Gravataí, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o CODES de Gravataí, e mais recentemente, ou há 10 anos, fundador talvez da mais importante entidade, que é o Banco de Alimentos. Estou errado que é a mais importante entidade? Não no sentido de mais importante, é uma entidade importante, mas ninguém é melhor do que ninguém. Nenhuma pessoa é melhor do que outra, as pessoas são diferentes e as entidades também. Não existe entidade melhor do que outra, porque as finalidades e objetivos das entidades são diferentes, né? O Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos, eu poderia dizer assim que é a menina dos olhos, né? Por quê? Porque através de um trabalho esplêndido de toda uma diretoria, de um grupo grande de pessoas, nós conseguimos congregar os esforços de mais de 50 pessoas que atuam como voluntários, né? E nós, durante esses 10 anos, nós trouxemos em alimentos para Gravataí, que vieram de fora, através da rede de banco de alimentos, ou que foram doados por gravataienses, mas enfim, que passaram pelo banco em razão da existência do banco aqui em Gravataí, a média de 2,5 toneladas por mês. Vocês considerando 10 anos, 12 meses por ano, né? E se você considerar que dentro dessas doações nós tivemos com certeza na faixa de 50 toneladas de leite em pó, que tem um valor comercial bem maior, trazendo tudo isso para valores de mercado atuais, nós temos uma circulação de alimentos da ordem que ultrapassa com certeza R$1.300.000. No ano? Não, durante esses 10 anos. Durante esses 10 anos. Mas com certeza isso não iria circular em Gravataí, ou pelo menos não nesta quantidade, neste volume, né, se não houvesse esse trabalho do Banco de Alimentos. Para quantas entidades cadastradas? Nós temos mais de 20 entidades cadastradas e atendemos com regularidade, ou seja, mensalmente, inclusive nos períodos, né, de janeiro e fevereiro, na faixa de 12 entidades. Né? Auxiliamos muitas creches comunitárias que encerram as atividades com férias coletivas em janeiro. Mas em fevereiro, quando o pessoal está na praia, em março, quando o pessoal está retornando e pensando na escola dos filhos, esse trabalho do Banco de Alimentos continua. Né? Então, essa forma estruturada de atuação é o que nos garante uma retribuição fantástica, que é o reconhecimento de entidades, dizendo que muitas vezes, quando enfrentam as mais variadas dificuldades, não esmorecem porque sabem que podem contar com alguma ajuda do Banco de Alimentos. Esta é a maior retribuição que nós temos. Deixando a presidência do Banco de Alimentos agora no final do ano, depois de quanto tempo? Depois de 10 anos. Né? Desde a fundação, então? Desde a fundação. Eu deixo a presidência da diretoria executiva e passo para a presidência do Conselho de Administração, onde eu vou substituir um grande amigo, um grande exemplo, né, de cidadão, que é o seu Romeu Pessato, que está se aposentando de vez, depois de longos anos de serviços prestados na nossa cidade, e vamos continuar com esse trabalho. Inclusive, um dos grandes desafios do Banco de Alimentos é nós incrementarmos o programa chamado Sábado Solidário, onde no primeiro sábado do mês a população é convidada, quando frequenta os supermercados, a fazerem compras de alimentos e doarem alimentos para o Banco de Alimentos. Um grande desafio, porque nós já temos esse projeto implantado no município de Gravataí e as doações são irrisórias. Né? Por quê? Porque em razão de todo o descrédito que a comunidade tem nas entidades, né? Nós verificamos que
Gravataí contribui muito pouco se comparado com a pujança, né, do seu cidadão e o tamanho da sua comunidade comparado com outras cidades. Essa é uma pergunta. Gravataí é uma cidade solidária? Mas pode melhorar muito mais, né? Eu costumo dizer assim que não adianta nós ficarmos reclamando, né, de um problema, nós temos que enfrentar o problema. Gravataí é solidário quando ele verifica a oportunidade de prestar um auxílio eficaz, tá? Isso tudo nós verificamos, presenciamos, por exemplo, em toda essa vivência do Rotary, onde fomos admitidos em 94 e nós presenciamos a situação de que cada evento que o Rotary patrocina, ele recebe ajuda de fora, né? E o pessoal ajuda com entusiasmo porque sabe que os recursos serão bem aproveitados, né? Então, na medida em que o cidadão gravataiense vai reconhecendo um trabalho sério, ele vai aumentando a sua solidariedade. E é isso que nós estamos objetivando com os próximos passos aqui das ações do Banco de Alimentos. E a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil? O Dr. Bastiani não bastou ter a carteirinha da Ordem, teve que entrar lá para dentro e fazer parte da administração, digamos assim. Exatamente. Olha, eu me formei em 2001 e para concorrer a algum cargo eletivo da OAB, existe a necessidade de termos 5 anos de inscrição. Então, quando eu completei 5 anos, coincidiu com a época de eleições da subseção. E daí, entusiasmado por 2 colegas, um deles já falecido, o Almar Roquilense, e outro ainda atuando junto conosco, o Dr. Flávio Dil Costa, né? Eu fui convidado a participar da Ordem e me apaixonei por esse trabalho porque a Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade necessária para fiscalizar, organizar o trabalho da advocacia. Desde então eu não me desliguei, eu exerci cargos eletivos, eu fui conselheiro estadual, eu fui corregedor, eu atuo no Tribunal de Ética já há alguns anos, né? Presido a 3ª turma do Tribunal de Ética desde 2015, então eu tive a satisfação de representar colegas, né, quando exerci cargos eletivos, e hoje eu tenho a satisfação de prestar serviço para os meus colegas, né? Porque assim como eu dedico algumas horas da semana para prestar esse trabalho, eu também recebo muito, né, em aprendizado, em coleguismo, né, e reconhecimento também dos demais colegas. Então, com certeza, eu recebo muito mais do que ganho, do que eu dedico, né? Por quê? Porque eu tenho um ganho profissional e pessoal muito grande, né? A gente, quando é solidário com os demais, a gente acaba crescendo profissionalmente, crescendo pessoalmente e espiritualmente, né? E isso nos transforma em pessoas melhores, né? Então eu procuro sempre melhorar a cada dia e por isso também eu procuro dividir o pouco que tenho com os demais. E essa divisão não quer dizer simplesmente uma ajuda a quem é mais necessitado. Pode ser uma ajuda até a um colega que muitas vezes está em situação muito melhor do que a minha, né? Porque todos nós sempre precisamos de alguma colaboração. Pai de 3 filhas, uma odontóloga, uma psicóloga e outra advogada que trabalha no escritório. Como é que é trabalhar com a filha? Isso. É fantástico. Na verdade, eu há 20 anos reencontrei a Marileia, que foi colega do tempo de universidade, depois cada um seguiu o seu caminho e recebi um kit completo, né? Então elas são minhas filhas de coração, elas sabem que eu nunca quis tomar o lugar do pai biológico, mas nós construímos uma família, né? Estamos casados há 15 anos, eu acompanhei a passagem da adolescência, né, que eu dizia para elas assim, a aborrecência, né, para a fase adulta, acompanhei o crescimento delas, né, e digo que só a mais velha psicóloga não posso me tratar com ela porque o Código de Ética, as regras deontológicas proíbem. Certo. Mas a Bruna, que é odontóloga, é a nossa dentista, a Chayana trabalha conosco. E aí é aquela satisfação que a gente tem na continuidade do trabalho, né? A clientela que nós Deu o nome das duas, faltou a da psicóloga. É a Xana. A Xana. Isso. Tá.
E toda essa clientela que nós angariamos durante esses anos, né, a gente sabe que elas continuarão a ser bem servidas, né, quando nós nos aposentarmos, porque hoje já se pensa também, né, no futuro em diminuirmos a carga de trabalho, até porque agora já há 3 anos eu tenho 2 netas, né, e a gente já começa a vislumbrar uma outra forma de ver o mundo, de ver a vida, né, pensando em curtir também com elas e diminuir um pouco a carga de trabalho. Isso também me fez refletir na situação do magistério, né, não só dando lugar para outras pessoas, mas podendo ter um tempo a mais para mim, porque eu exercia essa atividade à noite, né? Tendo um pouco de tempo mais para mim e até para desenvolver as atividades aqui do escritório. Dr. Bastiani é um homem de hábitos simples, gosta de sofisticação? Não, eu me considero de hábitos simples, sou muito caseiro, né? Eu gosto de cozinhar em casa, para família, para amigos. Qual é o prato? É o principal? É geral, eu sou metido, eu lendo uma reportagem, vendo um programa de TV, eu já quero imitar, já quero fazer igual. Isso aqui eu acho que herdei isso um pouco do meu pai, que gostava de cozinhar, e da minha mãe, que gostava de decorar pratos e também cozinhava muito bem, né? E aí foi mesclando, por parte de pai origem italiana, por parte de mãe origem alemã. Então todos os pratos, e eu vejo a culinária como uma forma de conhecer as culturas. Qual é o prato preferido? O prato preferido são frutos do mar, né? Claro que os amigos sempre gostam, mas eu presinto assim quando às vezes não fica muito bom e procuro aprimorar, né, os pratos que faço. Com um bom vinho tinto da Serra Gaúcha? Bom vinho tinto da Serra, uma boa cerveja artesanal. Eu tenho amigos que fazem cerveja artesanal em casa. Eu já não gosto porque demora muito, é muita função, né? Mas a culinária realmente é o que me atrai. Mas o principal também é que o casamento nesse sentido foi perfeito, na medida em que eu gosto de cozinhar e a Leia gosta de decorar mesas. Então nós gostamos de receber amigos em casa, não em grande quantidade, até para podermos conversar, interagir, né? Mas e principalmente também em decorrência da lei seca, né? Isso houve uma mudança de hábitos, então eu acho muito mais tranquilo, em decorrência da violência também, da criminalidade, ficar em casa, né? De forma mais calma, mais tranquila, é mais gostoso. Viagens, é mais turismo doméstico ou o passaporte já está cheio de carimbo? Não, assim, um pouco de carimbos foi em decorrência de atividade profissional, mas na verdade, em decorrência do exercício do magistério, sempre ficou muito restrito a questão de passeios. Por quê? Porque nós temos só o período da alta temporada, onde tudo é mais caro e onde tudo tem fila, tá? Mas fizemos viagens memoráveis, a melhor delas foi com a família toda, né? Para onde? Para Bariloche. Uhum. E nós também ficamos no Rio de Janeiro. Nós tivemos uma experiência incrível, que foi o Réveillon em Copacabana, né? Com toda a família também. E outras viagens a viagem sempre é sensacional. Agora, já aproveitando esse gancho, né? Sempre nas viagens eu costumo conhecer o mercado público, porque daí a gente tem uma ideia de como vive, né, aquela determinada comunidade. E por isso também o interesse na culinária, para ter uma ideia de como as pessoas se comportam, como são os costumes, né, de determinado povo, determinada região. Isso sempre me interessou, né? No Nordeste se conhece praticamente todas as praias, nosso litoral é lindo, né? Mas eu espero também que, diminuindo, temos projetos ali já para também diminuir essa carga horária. Tanto a minha diminuiu, mas a da minha esposa também deve diminuir, e daí nós vamos incrementar então, mais esses. A viagem dos sonhos passeios. Não aconteceu ou vai acontecer? A viagem dos sonhos já aconteceu, uma delas, né? Porque os sonhos se renovam. Onde é que foi? Foi para a Europa. Nós tivemos a oportunidade de conhecer 3 países, ficamos 15 dias lá. Não dá para se dizer que se conhece tudo, mas se tem uma ideia assim extraordinária, né? Estado em Veneza, foram 3 dias e tivemos assim aquela sensação, até por reconhecer cenários de filmes, né? Foi de Itália? Livros que li. Foi Itália, a França e a Espanha, né? Mas a Espanha é uma parte dela só também. Mas em Veneza foi aquela sensação de já ter estado lá, em razão de livros que se leu, filmes que assistimos, né?
um momento bem emocionante. E o próximo sonho a ser realizado? Nós temos o sonho de levar as netas para a Disneylândia, né? Então, como te disse, os sonhos se renovam, a vida toda vai se modificando, né? E com certeza esse é um passeio que sairá em breve, não digo este ano, mas em breve. Qual é o conselho que o Dr. Bastiani dá para o advogado que está se formando agora, está entrando no mercado agora? Olha, o conselho é o de sempre, é estudar, 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 né? O exercício da advocacia sempre dá resultado se nós atuarmos de forma correta, de forma consciente, tá? Eventualmente esse resultado pode demorar um pouco, tá? Até porque nós temos, em decorrência de deficiências do judiciário, um ciclo muito demorado do processo, tá? Mas o resultado sempre vem. E eu costumo dizer também para os nossos colegas que todos os ramos da advocacia são ramos interessantes e rentáveis, desde que se faça a coisa certa, né? Desde que se atue de forma correta, nós conseguimos êxito em todos os ramos e vamos escolher aqueles que nos satisfazem mais, né? E pela satisfação nós podemos estudar mais. Esse é o grande segredo, né? O estudo, a dedicação é uma condição indispensável para o sucesso na advocacia. O Dr. Roberto Bastiani, um homem realizado, se considera um profissional de sucesso? Eu me considero um profissional de sucesso porque eu sempre tive como meta ter o reconhecimento e o respeito dos colegas. E esse reconhecimento e respeito eu tenho, não só a nível local aqui da nossa comarca, como também no estado do Rio Grande do Sul, né? Onde eu tenho vários colegas e amigos que fiz em razão da convivência de ordem, né? Do trabalho de ordem, e o que nos dá um respaldo de pelo menos nós termos a segurança de que fizemos e estamos fazendo a coisa certa. Bem, muito obrigado e bom passeio na Disney quando isso acontecer. Isso, eu é que agradeço a oportunidade de conversar com todos vocês.